Vamos ler a Bíblia. Deuteronômios, capítulo 19. Deuteronômios 19, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus e as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3 e isso será para que nela se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Aquele que, sem o querer, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com um impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser comprido o caminho e lhe atire a vida. E tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua herança que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, lhe arma ciladas e se levanta contra ele, o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. No TEDOC, Centro de Retiro de TEDOC, quando a gente estava fazendo um retiro, e lá é muito frio, e a gente deixa o carro fora e entra lá no Centro de Retiro bem quentinho, e a gente participa do acampamento. E quando acabou o retiro e a gente queria voltar para casa, o carro estava congelado. Se o carro estava congelado, então a bateria acabava do carro. Não funcionava. Então, um carro bom não tinha problema, mas um carro ruim acabava tudo. Toda a bateria. Então, por mais que a gente ligasse o carro não pegava. Então, os irmãos que estavam lá no centro de retiro, eles sempre tinham aquele fio para passar a bateria de um carro para o outro. E aí ele ia para um carro e conectava fazia chupeta, né, nos carros. Ele conectava um fio com o outro. E quando você pisa no acelerador, então o motor começa a rodar bem rápido, a eletricidade passa, e desde então, quando você liga o carro, aquele carro que até então não estava pegando, ele passa a eletricidade de um carro para o outro. E quando o motor começa a rodar, então o motor rodando, então a energia ela começa a passar e aí ela passa para o outro carro. Então a vida espiritual é uma coisa muito simples se a gente souber a base. A gente não sabe o problema dela. Se a gente não souber do problema, então a gente vai ficar tentando ligar o dia inteiro e não vai pegar, né?
o carro. Então a gente tem que pegar a eletricidade de outro carro e passar para o meu carro, porque aí vai pegar fácil. Então, em outras palavras, a nossa vida, a nossa pessoa já não tem mais bateria. Não tem força de louvar a Deus, força de pregar o evangelho. Então, tudo isso, na verdade, morreu, né? Então, quando a gente fica girando o carro, não é porque a gente vai ficar querendo ligar o carro que o carro vai pegar. Então, você tem que pegar um carro bom e você vai colocar do lado. E quando você começa a... Quando você pega um carro bom e você liga a eletricidade de um carro que tem eletricidade para outro que não tem, então o carro vai começar a pegar assim. Pessoal, vivendo a nossa vida, a gente passa por pequenos e grandes problemas. E passando o problema, a gente se depara com o pecado, com a dificuldade, com os problemas. Então, vocês receberam a salvação. Jesus Cristo habita dentro de mim. Mas quando eu tenho vida espiritual no começo, então meu coração tem felicidade, tem força. Então, a vida inteira... Parece que eu não vou mais cometer pecado, parece que eu vou ter força a vida inteira. Então, aquela fé que eu recebi, o perdão dos pecados, embora tenha entrado dentro de mim, mas quando eu vivo a minha vida, assim como o irmão Parque testemunhou agora há pouco, né? Veio o câncer no meu corpo. Então, se eu não tenho fé, eu vou poder vencer esse câncer, eu vou poder vencer. Então, começa a surgir dúvida no nosso coração. A tentação da bebida, a tentação da droga, a tentação da cobiça. Então, a gente recebe esse tipo de tentação. Então, essas dificuldades vêm para a nossa vida. E a gente recebeu o perdão dos pecados, e embora Jesus Cristo habite no nosso coração, mesmo que tenha um ótimo carro ao nosso lado cheio de eletricidade, mesmo que tenha o carro do vizinho esteja cheio de eletricidade, seja bom, mas se não conectar com o meu, mesmo que tenha um carro muito bom, se eu não ligar os fios, não vai funcionar. Mesmo que Jesus Cristo habite dentro de mim, mas se eu não souber exatamente esse mundo da fé de Jesus Cristo, a maioria das pessoas, assim, elas querem vencer a doença, querem vencer a cobiça, querem vencer o pecado. Muitas pessoas assim querem vencer as suas dificuldades. Às vezes, vivendo pelo Evangelho, eu tenho algumas coisas que me partem o coração. Uma vez eu estava em Gwangju e acabei a conferência. E no dia seguinte ia ter retiro de verão lá em Taedok. E enquanto a gente estava indo, eu tinha que passar por Kochang. E eu estava com a minha esposa, com os meus netos. Antes de chegar em Kochang, eu liguei para o pastor de Kochang. Eu liguei para ele. Eu vou ir para Kochang com os meus netos. Será que eu posso comer aí? O meu celular, normalmente, 90% eu uso o meu celular para falar porque eu vou comer em tal lugar. Daqui a 30 minutos eu estou chegando, então pode preparar comida para mim, nós estamos em 4. E a gente comeu em Kochang e estava muito gostoso. Os meus netos também gostaram muito, ficaram felizes. E depois que a gente comeu, ao meu lado, o pastor falou: pastor,
Você pode ver a irmã da nossa igreja? Então, era verão, mas ela estava dormindo com cobertor. Eu perguntei, por quê? Ela não consegue comer, pastor. Por que não consegue comer? Ah, eu não tenho apetite, então não consigo comer. Então, ela estava bem ruim. E como não consegue comer, por último, o marido colocou uma vacina bem cara nela. Aí eu falei para a irmã, mesmo que a comida não esteja gostosa, você não pode comer, porque você tem que comer para viver. Come! E assim eu orei, e eu preguei e orei por ela. E ela veio a ter dog, ela estava bem de novo. Aí depois de um tempo, depois de uma semana eu me encontrei com ela. Aí eu falei, irmã, você não toma essa injeção, come comida. E daí ela melhorou. Aí depois eu pensei, né, depois de um tempo, agora essa irmã deve estar bem saudável. E eu perguntei pro irmão pro pastor de Coachella, como é que tá aquela irmã? Ela tá bem? Não, ela morreu. Por que morreu? O pastor falou o quê? O pastor, ele foi pro hospital e como ele era pastor, ele falou sobre a fé para ela. E a irmã falou o quê naquele tempo? Pastor, pelo amor de Deus, chega. Eu só quero morrer. É melhor eu morrer. Por que você está fazendo isso comigo? Agora chega. Quando ele escutou isso, disse que o pastor não conseguiu mais falar nada para ela. Aí aquele pastor me contou que ela faleceu. Sabe o que é incrível? O Deus que nós temos é um Deus todo-poderoso. Jesus Cristo veio nesse mundo e pregou o Evangelho, e depois ele morreu, e depois ele ressuscitou e foi para o céu. E todo o poder de Jesus Cristo, ele deu tudo para nós. Então todo o poder, toda a capacidade, tudo Jesus Cristo deixou para nós. Mas vivendo a vida espiritual, a gente não vive como Jesus Cristo. Pelo meu esforço, pela minha força, eu faço as coisas. Eu sei que é sofredor a gente lutar contra a doença. Então, quem é que vai saber desse sofrimento, dessa angústia que eu tô passando se eu estiver doente, né? Ai, eu tô doente, ai, é melhor parar, é melhor eu morrer. Se a gente aprender o mundo da fé, receber o perdão dos pecados, antes de receber o perdão dos pecados, parece que a vida espiritual é difícil, parece que vai ser um sofrimento. Mas se só souber o motivo, então se torna tão fácil. Por mais que você queira ligar o carro, sem bateria não funciona. Antigamente a maioria dos carros não era bom. Então, tinha que girar manivela antigamente porque o carro não era bom. Então, a maioria das pessoas girava a manivela. Ficava rodando a manivela, né? E não pegava direito. Aí depois, bum, quando pegava, e aí o carro andava. Hoje em dia, tem bateria, então o carro já anda, né?
Então o motor não está rodando, então não tem bateria. Então é fácil, é só você pegar o carro do lado, ligar com o fio, fazer uma chupeta, né, e vai passar eletricidade. Por mais que a pessoa não saiba, é só ligar o fio com o outro carro. E em um minuto você já pode aprender isso. Assim como esse carro que não podia ser ligado e é ligado. Então, com o meu próprio coração, brigar com o pecado é difícil, brigar contra a carne é difícil, brigar contra a bebida é difícil, brigar com a cobiça é difícil. Então, no seu coração, Jesus Cristo veio. Se o seu coração se conectar com o de Jesus Cristo, assim como a eletricidade flui pelo fio elétrico, se você tiver o mesmo coração, se o mesmo coração fluir, então isso é incrível. Embora eu viva com a minha esposa numa mesma casa, quando a gente não combina o coração, a gente discute. E tem vezes que a gente fica conversando. E a gente conversando, querido, não é assim, isso não é assim. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa. Ai, essa pessoa. E a minha esposa olhou para mim naquele dia e falou: querido, para de ficar só bravo. É porque eu não sei direito. Me explica uma vez. Por que você não falou assim antes? E aí eu expliquei cuidadosamente, isso é assim. Olha, querida, o coração das pessoas é assim. Então, mesmo que não tenha o que falar, mas se eu não conseguir resolver no meu coração, isso não vai ser resolvido, né? O coração não vai fluir. E aí a minha esposa, é verdade. E assim o nosso coração se tornou. Então, uma coisa que vocês têm que saber. Se você quiser ser feliz nesse mundo, então você tem que fluir o coração com a esposa. Se o coração do marido e da esposa não fluírem, é muito difícil. Então, com o marido, com a esposa. Então, quando tem coisas que não combinam o coração, quando algum irmão ele tem um desentendimento, então hoje em dia, quando as pessoas têm desentendimento, elas não falam e ficam quietas. Ah, tá, pastor, sim, não tem problema. Então, tem pessoas que não fluem seu coração. E assim a vida espiritual dessa pessoa vai morrendo. Se fluir o coração, se você fala, abre o zíper, vai, abre o teu coração. Se a gente pudesse expressar assim dessa forma, ia ser tão bom. A gente não quer, a gente só quer falar coisas boas, a gente não quer mostrar o coração. Se a gente souber o coração se torna um. Então vocês leem a Bíblia, vocês escutam a pregação. Então, o coração de Jesus Cristo que está dentro da Bíblia, a gente pode enxergar. Deus, quando falou com Abraão, então a gente podia ver o coração de Deus de querer dar um filho para Abraão. Então, a gente pode ver o coração de Deus. Então Deus vai trabalhar através de mim. Então, surge essa fé, tendo um coração com o de Deus. Se tiver um coração com o de Deus, desde então, o meu coração e o coração de Deus se tornam um. Se o meu coração se tornar um com o de Deus, então qualquer problema que surgir já não vai ser mais meu. Vai se tornar problema de Deus. E Deus vai resolver o problema. Mas vocês vagamente, é como o pastor Park, como a fé é uma coisa fácil. Vocês nem querem escutar o que eu falo. Aí ficam, é difícil, eu não consigo fazer.
Isso realmente é difícil. Estão entendendo o que eu quero dizer? Todos vocês são assim, é ou não é? Ah, é porque é o pastor Park que ele consegue, eu não consigo. Vocês receberam a mesma salvação que o pastor Oxo Park, não é? Antes de vocês receberem a salvação, quando as outras pessoas falavam sobre a salvação, parecia que a salvação era uma coisa muito difícil, parecia que você não ia conseguir receber salvação. Pensaram assim ou não? Não, todos devem ter pensado dessa forma. E depois que receberam a salvação, é fácil ou é difícil? Ai, é muito fácil. É muito fácil. Então, as pessoas já com um pensamento fixo elas pensam que a vida espiritual é difícil. Mas, pessoal, unam seu coração com o de Jesus Cristo. Então, diante de qualquer problema que seja, vocês vão poder enxergar o coração de Jesus Cristo. E se vocês unirem seu coração com o de Jesus Cristo, o enfermo havia 38 anos, estava deitado. Ele estava com um coração diferente do de Jesus. Então, quando Jesus Cristo falou, levanta-te, toma teu leito e anda, então quer dizer que ele já podia andar, mas o enfermo tinha que coração. Não, eu não posso, eu estou há tanto tempo deitado aqui. Então, quando aquele enfermo escutou que Jesus Cristo falou para ele aquilo, se ele aceitasse o que Jesus Cristo lhe falou, então ele se tornaria um coração com Jesus. Então, a partir do momento que ele se tornou um coração com Jesus, Jesus Cristo pode começar a trabalhar. Ou seja, não tem nenhuma dificuldade nisso. O pastor Sanjay, ele fez o trabalho de missionário na América do Sul. Então, por mais ou menos 18 anos, eu não sei, mais ou menos por aí. Então, na verdade, quando ele foi para uma igreja, tinha 20 pessoas na igreja e depois todo mundo partiu e não tinha mais ninguém. Eu falei para aquele pastor Sanjay, se você ficar ministrando, eu tô vendo que você tá tendo muito cansaço. E eu também vejo que os irmãos que estão com você estão muito cansados. Agora, chega de ministrar. Eu acho melhor você arranjar um emprego. O pastor Sanjay, ele pensou, realmente, até que enfim, estão mandando eu desistir de pregar. Então ele pensou, eu quero pela última vez fazer uma viagem evangélica sem dinheiro na Argentina e depois desistir de pregar. Então eles tinham um pouco de dinheiro, eles pegaram e foram até uma cidade de ônibus. E aí eles desceram. Eles desceram lá do ponto de ônibus e eles não tinham para onde ir, não tinham onde dormir. E eles se deitaram numa cadeira de ferro e não estavam com sono. Aí a esposa falou, vamos procurar um lugar para dormir. E daí eles foram e falaram, se você for pro bombeiro, quando pega fogo em algum lugar, eles têm um lugar para dormir, para essas pessoas que não têm onde dormir. E daí eles andaram até tarde. E aí, com uma mala, o filho, estavam andando na rua. E naquele tempo, estava chovendo muito. E eles estavam procurando um lugar para fugir dessa chuva o dia inteiro, mas não acharam. Aí, de repente, um carro parou e era um carro da polícia. E o carro da polícia mandou eles entrarem no carro. E eles entraram no carro da polícia e perguntaram, vocês querem carona até onde? Mas eles não tinham para onde ir. Aí eles falaram que iam descer lá na rodoviária. Eles foram para a rodoviária e daí o carro da polícia foi embora. E eles queriam dormir lá na rodoviária e estava chovendo. E onde não estava chovendo, eles colocaram o filho na frente do banheiro e falou que o casal pensou a noite inteira. A gente foi, pelo nosso método, procurar um lugar para dormir e a gente voltou para o mesmo lugar.
E a noite inteira sentados naquele banco de ferro, eles tiveram que resultado? Até agora eles viveram pelo método deles. Eles até agora não experimentaram nenhuma vez o trabalho de Deus. Sim. A partir de agora, vamos deixar todo o método humano. Vamos deixar esse trabalho do evangelho para Deus. A partir daquele dia, ele abandonou todo aquele método humano. E no dia seguinte, era noite e não tinham onde dormir. E aí eles estavam conversando com uma pessoa que eles se encontraram e perguntaram: você pode nos ajudar a dormir em algum lugar? E essa pessoa falou: desculpa, eu não posso lhes ajudar, mas eu vou lhes dar dinheiro. E o que você acha de dormir num hotel? Obrigado. E deu $400 para ele. Ele ficou assustado. Com aquele dinheiro comeram, jantaram, e eles puderam também arranjar conseguiram ficar num hotel e foram para uma outra cidade. Ele deixou todo o seu método e queria somente seguir a vontade de Deus, e se encontraram com outro jovem. Quando foram para aquela casa, só tinha um quarto. E o casal dormiu na sala e deixou o casal de missionário dormir naquela casa, no quarto principal. E aí levaram eles para uma família, para outro lugar, pregaram. Ele falou que eles pregando no Uruguai, ninguém recebeu salvação. Mas em um mês pregando, 30 pessoas receberam salvação. Compraram uma roupa de inverno para a esposa dele, um pastor tirou o relógio dele e deu para ele, compraram um sapato para eles. Então, em um mês, tantas pessoas receberam a salvação. Até agora, ele utilizou o método dele, era muito diferente do trabalho de Deus. Todos nós temos o método humano, temos a sabedoria humana, nós temos os nossos próprios caminhos. Mas sabe o que é triste? Por mais que seja uma pessoa boazinha, por mais que seja uma pessoa má, independente de quem seja, nós somos descendentes de Adão. O primeiro homem, Adão, não acreditou na palavra de Deus, acreditou na palavra da serpente. E desde então o homem se conectando a Satanás, continuamente com pensamento mau, pensamento mentiroso, pensamento de ódio, pensamento de raiva. Então vocês que estão sentados aqui hoje, independente de quem seja, se eu viver conforme o pensamento que surge dentro de mim, todos nós nos tornaremos dos animais. Nós nos tornaremos pessoas muito sujas. Então, surge continuamente vários pensamentos. E você fica, entra pensamento. Então, você fica pressionando esse pensamento para dentro. E você finge que é bonzinho. E você fica fingindo que é uma pessoa que não é. Mas, quando o leopardo sentiu o sabor do sangue, ele despedaçou a criança e comeu aquela criança. Então, todos nós temos pensamentos maus dentro de nós. E nós vamos apertando, pressionando esse pensamento para baixo. E fingindo que somos bonzinhos. A gente vive... Todos nós estamos vivendo dessa forma. Então nós que recebemos a salvação, entrou em nós. Então as trevas, a carne... Ele tem essa força para vencer tudo isso.
Então, se vier exatamente essa força, então é só a gente vencer com essa força, mas a gente tem medo. Antigamente, quando eu estava em Padon, teve uma vez que teve um acidente com eletricidade. Então, naquele tempo, eu que arrumava tudo sozinho em casa. Então, eu tinha que abaixar o registro. Mas estava difícil de chegar ali no registro. Aí eu deixei o registro ligado. E eu deixei ele ligado e quis arrumar assim, com o registro ligado. Mas eu fiz uma coisa de errado. E aí, fez bum, estourou. Então, queimou até uma chave de fenda ali. Eu me assustei. Então não tinha jeito. Por isso eu fechei, eu desliguei a chave. Com certeza eu desliguei a chave. Não estava tendo eletricidade. Mas sabe, mesmo assim, estava dando choque. Sabe, eu desliguei a chave, mas eu estava com medo. Não tem problema, né? Mas mesmo assim estava fazendo. Por isso que precisa da experiência da fé. Até agora, vocês foram arrastados pelo pecado. E surge um coração de que eu não vou conseguir vencer do pecado. Então, mesmo que o pastor Yu Sunjae tenha por muito tempo ministrado, como ele não conseguiu dar o passo pela fé, utilizando o seu método, usando a sua experiência, ele trabalhou com essas coisas. Por isso, Satanás está segurando o coração. Então, não surge o trabalho da salvação. Então, 20 pessoas frequentavam aquela igreja e depois não tinha mais ninguém. Imagina quão difícil era para ele. Eu falei para ele desistir. Então ele, a esposa e o filho indo para essa viagem evangélica sem dinheiro. No começo ele pensou, eu vou conseguir o quarto assim, assim, assim. Mas aí Deus fez ele tomar chuva e fez ele voltar para o mesmo lugar. Então ele pensou, é só eu trabalhar na Coreia agora. Daí, de repente, quando ele viu que Deus colocou ele no mesmo lugar, ele ficou com medo de trabalhar. Então o casal ficou o dia inteiro, a noite inteira tomando chuva. E quando ele pensou no passado dele, então diz que eu me tornei pastor acreditando em Deus. Mas eu jamais confiei em Deus, nunca dependi de Deus. E naquele tempo ele decidiu. Mesmo que o céu se divida em dois, eu vou deixar meu método, eu vou deixar a minha forma e vou seguir a palavra de Deus. Eu quero seguir a condução de Deus, eu quero ver como Deus vai me conduzir. Então, depois ele foi para uma segunda igreja. Aí ele se encontrou com um pastor e falou, eu tô nessa viagem evangélica sem dinheiro, eu posso dormir aqui? Ele falou para dormir. E era domingo. E tinha uma conferência naquela igreja e chamou eles. Eu queria deixar vocês dormirem aqui, mas hoje não vai dar. Acho que vocês têm que ir. Tá bom, muito obrigado. E eles foram embora. Ele pegou o filho, pegou as malas, a esposa e foi embora. E quando estava saindo dali, uma irmã daquela igreja perguntou, para onde vocês estão indo? A gente só está indo embora. Tem onde dormir? Não, não tenho. Então, na minha casa tem um quarto vazio. Eu vou perguntar para o meu pastor. E se ele deixar, eu vou deixar vocês dormirem em casa. E ela foi correndo para o pastor. Será que não podem dormir na nossa casa? Sim, pode. E naquele dia eles dormiram na casa dela. Desde então, eles puderam ver claramente Deus os conduzindo. Pessoal, então quando vocês querem depender de Deus,
Vocês não têm o coração de que Deus vai trabalhar. Vocês começam com o coração de que parece que não vai dar certo. Certo? Não acontece isso com vocês? É ou não é? Parece que Deus não vai trabalhar. Parece que eu vou pregar e não vão receber salvação. Por isso, mesmo que eu ore, Deus não vai responder. Então, conforme essa sua fé, Deus não escuta. Vocês têm a fé de que Deus não vai trabalhar, então, porque vocês acreditam dessa forma. Ai, parece que eu não tenho fé, então Deus não vai curar minha doença. Então, por isso que Ele não cura. Então, falando desse mundo da fé, eu também não sou uma pessoa que tenho fé. Mas, experimentando 1, 2 vezes, com certeza, eu posso descobrir a Deus. Hoje nós lemos Deuteronômios capítulo 19, sobre a cidade de refúgio. Ontem, no culto de senhores, eu falei sobre essa palavra. De manhã, hoje de manhã eu dormi muito. Hoje, eu acordei um pouco tarde, eu tinha muitas coisas para fazer de manhã. E eu pensei um pouco sobre essa palavra de Deuteronômios. Eu estava pensando. Então, a cidade de refúgio. Então, a pessoa que matou uma outra pessoa sem querer, ela primeiro vai ser protegida. Mas não é todo mundo que vai ser protegida. Então, vamos julgar como ele matou. Matou a paulada, matou com machadada, ou matou, de alguma forma matou. E no final, o sacerdote, ele vê o quê? No coração dessa pessoa que matou. Tinha a vontade de matar ele ou não? Essa outra pessoa ou não? Mesmo que tenha matado uma pessoa. Então eles ficam pesquisando. Então matou porque queria, tinha a intenção de matar. Então vão matar essa pessoa. Então essa pessoa não tinha nenhum desejo de matar aquela outra. Mas eu estava cortando a árvore e de repente ele estava ali embaixo Então, ele morreu. Então, quando o sacerdote pesquisa e vê que é assim, então ele pode ir para a cidade de refúgio. Então, o que a Bíblia está nos falando? Eu falei aquela hora que nós somos descendentes de Adão. Então, ele tinha que seguir a palavra de Deus, mas ele seguiu a palavra de Satanás. Porque ele não acreditou em Deus, ele acreditou em Satanás. Adão acreditou em Satanás. Então, o descendente de Adão, que somos nós, aceita todo o pensamento que vem de Satanás assim. Então, quando as mães criam seus filhos, eles podem ser pequenos, mas eles têm teimosia, querem fazer do jeito que querem. Não é verdade? Então, aí as mães falam, ai, ele é teimoso porque puxou o pai. Aí se estuda bem, puxou a mãe. Então, mas é verdade, não tá errado que puxou o pai. Porque se for procurando, puxou quem? O Adão. Não falam mais isso, tá? Vocês só querem xingar os seus maridos, né? Não falem mais isso. Então, dentro do nosso coração, nós temos esse tipo de coração. Então, o irmão Issunjé, até agora, ele tinha medo de viver pela fé, porque parecia que não ia dar certo. Mas naquele dia que ele estava tomando chuva, ele decidiu. Vamos procurar um quarto sem fé.
E de novo Deus fez ele voltar para aquele mesmo lugar tomando chuva. Então, se eu for para a Coreia e voltar para o mesmo lugar, se Deus me fizer voltar para o mesmo lugar, então ele tinha medo disso. Então naquele dia, o casal do pastor Isunje pensou, nossa, realmente quão mal eu fui, quão arrogante eu fui. Ele percebeu isso. Então, a partir de agora, eu não vou mais seguir meu pensamento. Eu somente vou acreditar na palavra de Deus. Dando certo ou não, eu vou acreditar na palavra de Deus. E sabe o que foi surpreendente? Em João capítulo 2, quando Jesus Cristo foi pro templo de Jerusalém, ele foi ali, estavam vendendo boi, ovelhas e bois, ovelhas e pombas. Então nosso coração é sujo, é mau, é lascivo, é mentiroso, arrogante. Nosso coração está cheio dessas coisas. E esses corações matam o nosso coração de ir para diante de Jesus Cristo. Por isso, tendo vida espiritual, eu não posso pensar assim. Por causa da bebida destruiu a minha vida. É por causa do posta que destruiu minha vida. Por causa disso, daquilo. Então a gente fica brigando contra isso. Muitas pessoas hoje em dia estão lutando contra a bebida, contra a droga, contra o jogo de aposta. Briga uma vez, briga duas vezes, briga três. Eu não consigo, elas dizem. E depois ela se joga na bebida, se joga no jogo, se joga nas drogas, se joga na sujeira. E assim, sendo jogado, ela simplesmente vai vivendo desse jeito. Então, o que Deus faz? Quando Deus me vê eu sendo arrastado pela bebida, Ele vê que eu sofro. Às vezes, as irmãs casadas vêm e falam sobre os seus maridos incrédulos. O meu marido fez isso e aquilo comigo. Aí, o que eu falo para as irmãs? Irmã, escuta só isso. O marido ganha dinheiro no trabalho. Para você viver bem, ele fica trabalhando. E porque o marido tem filhos, então aí ele trabalha e aí a família tem paz. Então, os homens, mesmo o homem não sendo perfeito, mas eles têm uma coisa que eles querem. Porque tem alguma coisa que pressiona. Eles tentam e não conseguem. E daí eles acabam perdendo a força. E aí o marido fica reclamando e murmurando contra a esposa. Então, mais do que um marido que vive de uma forma normal, um marido que bebe, que é mais esforçado, ele com certeza ele perturba muito mais sua esposa. Porque ele quer fazer as coisas pela sua esposa e não consegue, não dá certo isso, não dá certo aquilo. É porque eu não consigo. E aí quando a esposa faz alguma coisa de errado, se eu sou assim, por que pelo menos ela não consegue fazer bem? E aí os dois começam a brigar. Mas se o marido conseguir dar tudo para sua esposa, a esposa fala, você não consegue nem ganhar dinheiro, você não faz nada, seu inútil. Daí o marido fica bravo. A maioria das mulheres não conhecem o coração do homem. O homem pensa na mulher como um homem e a mulher pensa no homem como uma mulher. Então não sou eu que tenho que tentar parar de beber. Não é porque
Então, se o carro não tem bateria, é só ligar com outro carro que tem, né? Então, assim também, se eu não consigo, é só conectar meu coração com o de Jesus Cristo. Se eu conectar meu coração com Jesus Cristo, embora eu tenha fraquezas, mas eu recebi o perdão dos pecados por Jesus Cristo. Jesus Cristo está habitando dentro de mim. Eu não posso vencer essa tentação da carne, mas Jesus Cristo pode vencer. Eu não posso vencer a bebida, mas Jesus Cristo pode. Eu não posso vencer a droga, mas Jesus Cristo pode. Eu não consigo vencer essa vagabundagem, mas Jesus Cristo consegue. Eu tentei até agora, mas eu não consigo. Mas Jesus Cristo consegue. Se entrar essa fé, conforme a fé, Jesus Cristo trabalha. Então, Jesus Cristo, aquele coração folgado dentro de nós. Ontem eu fiz comunhão com o irmão Shin. Então ele parou de beber, entrou no seminário. Não é verdade? Mas aí depois ele viu que ele não estava conseguindo fazer bem. Ele parou de beber, mas a vida dele não estava dando certo. Aí de novo ele caiu em que pensamento, eu não consigo. Sim, então ele não vai conseguir. Entenderam? Eu consigo. Mas por que não fala eu consigo, fica falando eu não consigo? Porque está aceitando o pensamento de Satanás. Vocês receberam a salvação. Pessoal, quantas pessoas existem nesse mundo que tem esse evangelho? Esse evangelho é tão maravilhoso. Mas Satanás fica nos enganando, fazendo a gente pensar que não vai dar certo. Quando eu estava em Tegu pregando o evangelho, eu pensei assim. Então, eu vou pregar o evangelho a vida inteira e só 2 pessoas vão receber salvação. Eu pensava que ia ser assim, mas não. Então, mesmo tendo dificuldade, Deus continuamente estava trabalhando e abrindo caminho. Ontem, em Los Angeles, 7.000 pessoas. Acabou o cantata e estava sentado. Quando eu vi pela internet uma imagem, deles escutando a palavra, meu coração ficou tão quente. Aquelas 7.000 pessoas não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer a tentação, sendo arrastados pelo pecado. E eles encontraram Jesus Cristo. Eles se encontraram pelo coração com Jesus Cristo. E assim, se encontrar com Jesus Cristo, eles podem vencer o pecado, podem vencer a doença, podem vencer a tristeza. Através de Jesus Cristo. Pessoal, não é que Jesus Cristo não está em seus corações. Jesus Cristo estava vivo no coração do pastor Isunjé. Mas que pensamento ele tinha? Deus não vai me ajudar. Ele tinha esse tipo de coração. Por isso que não dava certo. Por isso, utilizando o seu método humano, não vai dar certo. E ele assim abandonou seu método humano. Desde então, Deus começou a trabalhar de uma forma surpreendente dentro do pastor Isunjé. Amados irmãos, Deus quer matar quem? Eu matei uma pessoa por engano com um machado. Então fica naquela cidade de refúgio. E depois, naquela cidade de refúgio, vêm aqueles anciãos e julgam aquela pessoa. E quando julgam, qual é o resultado, né? Essa pessoa, quando matou a outra, ele teve o coração de querer matar ou não aquela pessoa? Eles veem isso. Então, dentro de todos os nossos corações tem ódio, tem maldade, tem lascívia, tem mentira, tem sujeira, tem mentira.
muitas pessoas brigando contra isso e daí depois acabam deixando sua vida na bebida, deixam sua vida na droga, deixam sua vida numa vida corrompida. Eles não querem, mas aí depois quando viu, já virou a mulher samaritana, já virou a mulher surpreendida em adultério. Satanás vai arrastando assim pouco a pouco. Então a pessoa se esforça para sair desse tipo de vida. Mas o que a Bíblia diz? Eu não posso vencer o pecado, eu não posso vencer a tentação, eu não posso vencer a bebida, eu não posso vencer a maldade. Mas em João capítulo 2, Jesus Cristo entrou no templo de Jerusalém e Jesus Cristo expulsou todas aquelas coisas. Se Jesus Cristo estiver dentro de mim, Ele quer expulsar todas essas coisas. Jesus Cristo quer me tirar dessa sujeira. Ele não só está vivo dentro de mim, mas Ele quer me libertar disso tudo. Ele vai me fazer vencer da tentação. Ele vai fazer eu vencer a bebida. Ele vai fazer eu vencer o jogo de aposta. Ele vai fazer eu vencer. E Ele deseja com que eu esteja sofrendo e preso na doença? Não. Ele quer me salvar disso. Então eu já estou curado. Quando a gente tiver esse tipo de fé, desde então, não eu, mas Jesus Cristo dentro de mim vence o cigarro, vence a bebida, vence a vida má, vence a mentira, vence a vida corrompida. E Ele faz as coisas por mim. Então, entrou na cidade de refúgio. E na cidade de refúgio, o que eles falam? Eles entraram na cidade de refúgio e dentro do coração deles, essa pessoa é uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa que ela tinha a intenção de fazer isso ou é uma pessoa que foi sem intenção? É um coração que está escondendo essa vida suja ou ela não tem esse coração? Com coração, se tiver coração de matar a pessoa, se tiver esse tipo de coração, então um dia se um dia entrou o coração de querer matar e matou, então isso vai se tornar pecado no coração daquela pessoa. Mas se aquela pessoa, se vai crescer, se tem esse coração de querer matar e deixar continuamente esse coração, então isso vai acabar destruindo uma vida. Então dentro de mim tem coração mentiroso, tem coração escuro, coração de querer seguir a carne, o coração de querer seguir a minha cobiça. Então meu coração, porque nós somos descendentes de Adão. Mas a gente recebeu a salvação por Jesus Cristo, a gente tem que se libertar desse tipo de coração. Mas porque a gente tenta se libertar e não consegue, a gente deixa pressionado, a gente esconde, tem culto, prega, ora, e aí a gente vive fingindo que não tem isso, né? Então tem muitas pessoas que vivem assim. Agora a gente já não precisa mais viver preso nisso. Por quê? Não eu, mas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai querer que você viva preso no jogo de aposta? Não. Jesus Cristo vai querer com que todos vocês vivam de uma forma suja? Não. Jesus Cristo quer que vocês vivam presos a uma vida imunda? Não. O Senhor não deseja isso. Então, Senhor, eu recebi o perdão dos pecados e me tornei do seu filho. Eu tenho que viver essa vida escura? Eu posso viver essa vida mentirosa? Eu posso ficar presa na bebida? Eu acredito que o Senhor vai me livrar.
Eu acredito que o Senhor vai me tirar da bebida. Que o Senhor me salve. Eu acredito que o Senhor vai me salvar. Se o seu coração se conectar com o de Jesus Cristo, desde então, Jesus Cristo vai estar vivo no seu coração. E assim como ele expulsou os bois, os pombos e as ovelhas do templo, ele também vai expulsar as coisas sujas do seu coração. Mas pelo contrário, se você tem um coração pelo Evangelho, um coração de amar o Senhor, um coração de querer agradar ao Senhor, se você estiver cheio desse tipo de coração, então, através desse Jesus Cristo, você vai ser transformado. Mas eu quero fazer bondade. Não, não é assim que você vai ser mudado. Por isso, em Deuteronômio capítulo 19, a pessoa viver e morrer, a pessoa tinha a intenção de matar ou não a outra. O juiz vai perguntar: você tem esse coração de querer matar, por que você não quis expulsar? E esse coração no final não fez você matar a outra pessoa? Então ele vai julgar o coração e não a pessoa. Então muitas pessoas, sendo enganadas por Satanás, estão sendo enganadas por Satanás. Estimados irmãos e irmãs, então o que ele falou? Para mandar o povo dele para servir a ele. Senão eu vou dar maldição, eu vou jogar praga da chuva de pedra, vou também do grilo, do gafanhoto, do sapo. Então deixa ele sair só para servir a mim. Sirvam a Deus com o coração de querer servir a Deus. Todas as outras coisas que estão... Porque todas as coisas Deus tem poder suficiente para poder eles vencer. Viver seguindo a cobiça da carne, a gente só vai ter mais sofrimento, angústia. Se a gente continuamente viver dentro disso, eu vou somente acabar sendo uma pessoa que vou me largar dentro desse pecado. Em Deuteronômios 19 diz isso. Em Gênesis capítulo 6, Deus falou para Noé que ia destruir esse mundo com as águas. Depois que Noé escutou essa voz de Deus, ele pensou: tudo isso vai ser, mesmo vendo um pasto bom, tudo isso vai afundar na água. Mesmo vendo uma casa boa, toda essa casa vai cair, vai afundar nas águas. Então, qualquer coisa que Noé visse desde aquele tempo, ele viu tudo como tudo isso vai ser destruído. Noé, ele somente tinha o interesse de entrar na arca. Quando Noé falou para as pessoas sobre o julgamento de Deus, as pessoas não escutaram a palavra de Deus, acreditaram no seu pensamento. No coração de Deus tinha dilúvio. Se aceitar essa palavra, então no seu coração também vai vir dilúvio. Então também tem que entrar na arca. Mas naquele tempo, muitas pessoas escutaram a palavra de Deus, mas não aceitaram a palavra de Deus. Com certeza veio o dilúvio no coração de Noé, mas das outras pessoas não veio. Então as pessoas riram da cara de Noé. Ô Noé, sai, tá calor, por que você tá aí dentro da arca? Ficaram zombando dele. Eles estavam com um coração diferente do de Deus. Amados irmãos, até agora nós também temos um coração diferente do de Deus. Nós vivemos como sendo escravos da carne. Agora nós somos pessoas que acreditamos em Deus. Então nós temos que aceitar o coração de Deus.
Se no coração de Deus tem dilúvio, no nosso coração também tem que ter dilúvio. Se Deus tem o coração de que nós somos servos dele, então nós temos que ter esse mesmo coração de que nós somos servos dele. Se Deus tem o coração de odiar o pecado, nós também temos que ter esse coração de odiar o pecado. Quando nós unimos o nosso coração com o de Deus, Deus trabalha de uma forma surpreendente. Nós recebemos graça. Deus, ele está dentro de vocês. Ele perdoou os seus pecados. E toda a sujeira, maldade, imundícia, o coração egoísta que vocês têm, que vocês se libertem disso e que Deus habite em seus corações. Satanás coloca no seu coração, não dá certo, você não consegue, você não pode viver assim. Ele te dá esse tipo de coração, mas não sigam esse coração. Mas que vocês aceitem a palavra de Deus em seus corações. Se a palavra de Deus estiver em seus corações, conforme esse coração, a bebida, o cigarro, a vida corrompida, vocês vão se libertar disso. E Jesus Cristo vai habitar no seu coração, vocês vão poder pregar o Evangelho, servir ao Senhor. E a felicidade que vocês ganharem disso, eu acredito que vocês serão abençoados.